Meus irmãos e minhas irmãs, nesta segunda meditação propriamente dita, eu gostaria de aprofundar certos aspectos do revestimento de Jesus. Não pretendo ser exaustivo. Deixo este trabalho para a reflexão pessoal de cada um após a meditação. Quem quiser revestir-se de Jesus Cristo tem que fazer suas as escolhas de Jesus. Jesus foi conhecido nitidamente por algumas escolhas. Em primeiro lugar, nunca escolheu o partido dos ricos, o partido dos dominadores, o partido daqueles que têm poder. O Filho do Homem, Deus encarnado neste mundo, escolheu o caminho da humildade, o caminho da pobreza. É bom tratarmos disto agora. Jesus nunca foi o maior pobre da humanidade. Talvez São Francisco de Assis tenha sido mais radical que Jesus. Se nós pudéssemos anacronicamente classificar Jesus, nós diríamos que ele viveu no século I, num vilarejo sem importância e mal afamado da Baixa Galileia, Nazaré, uma vida que hoje nós chamaríamos de classe média baixa, classe média C ou D. Tem o necessário, mas apenas o necessário para sobreviver. E por isto mesmo, a vida do arquétipo da humanidade e do universo foi uma vida absolutamente desconhecida. É por isto que os evangelhos não começaram com a vida oculta de Jesus. Nada havia para ser dito. A vida de Jesus se assemelhava à vida de qualquer pequeno operário que labutava com o suor do seu rosto, fazendo instrumentos agrícolas ou que serviam para a agricultura, como machados, como arados, como enxadas, e vez por outra talhava a pedra ou a madeira também. Conheceu de perto a vida de um pobre remediado. Pagou os impostos devidos ao tetrarca Herodes Antipas da Galileia, aquele que o iria receber na paixão. Pagou os impostos como judeu do Templo de Jerusalém, pagou os impostos ao imperador romano César, a quem jamais conheceu e de quem jamais foi conhecido. É tão verdade isto que, quando se iniciou a vida pública e Jesus certa vez tornou a Nazaré sua cidade de origem, os nazaretanos se admiravam ou se surpreendiam. Por quê? Porque este homem era tão igual a nós. Este homem não fazia outra coisa do que fazemos todos nós. Conhecemos tão bem a sua família aqui no meio de nós. E agora se aproxima de nós como um profeta enviado por Deus
Mas Deus envia profetas assim, desta maneira. Não são, como João Batista, homens distantes, homens severos, homens anacoretas, homens mais para serem admirados do que para serem imitados. Se escandalizaram com o estilo de vida de Jesus e com o fato de Jesus ter sido, antes de profeta de Deus, um simples camponês, que nunca, de resto, saiu da Galileia ou fez longas viagens, como mais tarde faria Paulo. Escolheu o verbo de Deus, a vida humilde, e assim se tornou semelhante a nós nesta vida humilde. Existe um ponto em que os poderosos não podem se aproximar de Jesus, e é exatamente este. Há um choque horrível entre a pobreza escolhida pelo Filho de Deus e Criador do universo e o luxo, a arrogância, o poder, o dinheiro que algumas pessoas ostentam. E as mais das vezes, não sejamos ingênuos, de maneira não justa, não correta, desonesta. A igreja sempre acolheu como um tesouro esta escolha de Jesus. Tanto assim que a propõe para aqueles que querem ser radicais no batismo, através do chamado voto de pobreza dos religiosos e das religiosas. Na verdade, existem dois tipos de pobreza. Existe, em primeiro lugar, uma pobreza maldita, que não dá glória a Deus e não dignifica a vida do ser humano aqui na Terra. É a pobreza extrema dos moradores de rua, daqueles que não têm casa, não têm colchão para dormir, não têm comida para comer, não têm lugar para fazerem suas necessidades primárias. Esta pobreza não dignifica, esta pobreza não é bendita, esta pobreza não é evangélica. E a igreja corre, e sempre o fez, de uma maneira ou de outra, em socorro das pessoas que padecem desta injúria, deste pecado social. Mas ao lado de uma pobreza injusta e que não se aproxima de Jesus, existe uma pobreza escolhida, a daqueles que fizeram este voto, ou de todos aqueles que, mesmo sem votos, sabem aquilatar os bens deste mundo, sabem conviver com os bens deste mundo, distinguindo bem, e isto é graça de Deus, eu já disse na meditação precedente, o necessário do desnecessário, o razoável da extravagância. Não é proibido pela lei de Deus procurar avançar na profissão e receber um salário melhor. Mas não vem de Deus nenhum desejo de ser rico neste mundo, nenhum desejo de ser capitalista, arrogante neste mundo, nenhum desejo de ser um altíssimo fazendeiro, dono de milhares e milhares de cabeças de gado e de terras, muitas vezes infrutíferas, apenas para alimentar a sua vaidade e a sua sede de poder. Estas pessoas vivem bem, vivem muito bem neste mundo. Infelizmente, não fizeram a melhor escolha. Diante de Deus,
são pessoas pobres, são pessoas paupérrimas, são pessoas que não souberam, de certa maneira, edificar a vida, não souberam edificar a própria existência e hierarquizá-la de tal modo que este luxo excessivo não entorpecesse o coração e não se tornasse um escândalo para outros irmãos. Jesus fez a escolha da pobreza. E a igreja a faz. E insiste com todos que tenham bom senso. Mas isto aqui não é quantificável matematicamente falando. Isto aqui é fruto de oração. E de oração despojada nas mãos de Deus. Até onde eu posso ter? Até onde vai o que Deus me permite? Até onde, ou melhor, a partir de onde começa o meu luxo extravagante, o meu desnecessário e, sobretudo, aquilo que afasta de Deus o meu coração. Além da escolha da pobreza, que foi uma escolha de bom senso do Filho de Deus, não pobre mendigo, mas certamente conhecedor daquilo que nós chamamos a sobrevivência e nada mais, Jesus escolheu também uma vida de obediência. É fácil dizer, eu quero obedecer. Por quê? Porque eu conheço os 10 mandamentos, eu procuro segui-los e Deus não me exige mais nada. Assim falam os medíocres, assim falam aqueles que não rezam, assim falam aqueles que não têm contato íntimo e prolongado com Deus. Não são nem a derrota do time e nem o seu brilho pessoal. São medíocres. Jesus foi além dos 10 mandamentos. Jesus passava noites em oração consultando certamente Deus a saber o que ele, o Filho, devia realizar nesta terra. Um exemplo apenas. Jesus tinha obrigação de ir a Jerusalém, onde ele sabia que lá se concentravam os seus arqui-inimigos, o alto clero, os sumos sacerdotes. Jesus não podia continuar na Galileia pregando o Evangelho de maneira mais livre, onde havia menor censura. Por que esta ânsia de Jesus em ir a Jerusalém? Para entregar-se nas mãos dos seus inimigos? Porque escolheu verdadeiramente a cruz e a crucifixão? Não é bem assim. Jesus era um ser humano como nós e padeceu a agonia e a antecipação dos sofrimentos que o esperavam. Jesus foi a Jerusalém porque compreendeu na oração que a vontade de Deus, a ele pessoalmente dirigida, era que fosse pregar a boa nova também na capital, e não apenas na periferia, não apenas no interior, também na capital, também onde se concentravam os seus inimigos mais cruéis. E isto sem olhar para as consequências. E isto acontecesse o que acontecesse. Obedeceu, foi, subiu a Jerusalém, pregou em Jerusalém, teve contatos em Jerusalém, aumentou-se o número dos que o odiavam, dos que o detestavam, desprezavam e queriam desfazer-se dele. E por causa de tudo isto, criou as circunstâncias que anteciparam a sua morte, terrível, horrenda, como todos nós
procuramos compreender. São as escolhas de Jesus. Eu quis centralizar-me nesta meditação, nestas duas escolhas. E quis centralizar-me nestas duas escolhas por motivos bem claros e transparentes. Primeiro, porque a ganância, o dinheiro a mais, o acúmulo de bens neste mundo é um vírus que ataca a todos. Uns conseguem e outros não. Não é uma bênção de Deus. Pelo contrário, é um verdadeiro perigo, porque distorna o meu coração do principal, que é Deus, e o leva para as coisas passageiras deste mundo. E quando eu morrer, para quem ficará tudo isto? Para quem não fez nada para recebê-lo? Para quem não fez jus ao mérito? Estes são os verdadeiros pobres. Estes são aqueles que merecem as nossas orações. Os nossos ladrões. Aqueles que surripiaram e surripiam o dinheiro público. Porque são pobres, paupérrimos diante de Deus e ameaçam ser afastados definitivamente de Deus. Absolvidos aqui na terra por meio de tantos advogados de renome e por meio de certos juízes também, correm o verdadeiro risco da última e mais severa das condenações, onde não existe advogado de defesa alguma. Existe apenas os acusadores, aqueles que lhes lembrarão naquele momento decisivo o mal que fizeram a si mesmos e o bem que deixaram de fazer a outros. Estes são os verdadeiros pobres, falando com propriedade, mas falando com ironia também. Estas são as pessoas não imitáveis. Estas são as pessoas que não se deve imitar, se não quisermos correr o mesmo risco e atrair para nós o mesmo castigo que advirá. Estes são aqueles que darão contas a Deus, severas, severíssimas, porque tiveram neste mundo tudo para se aproximarem de Deus, mas se afastaram. E se afastaram exatamente por causa da extravagância e do alto luxo de suas riquezas materiais e de um dinheiro que apodrece em seus bolsos. E se estas palavras minhas possam parecer radicais elas também, aconselho cada um a ler, depois desta meditação, a Epístola de São Tiago, sobretudo aqueles capítulos que falam desses ricos e do dinheiro que se apodrece em seus próprios bolsos. A pobreza, bem explicada, é uma graça de Deus e não nos afasta nem nos distrai de Deus. A obediência bem entendida é fruto de uma oração constante, onde se procura fazer não a própria vontade, mas a vontade de Deus a nosso respeito. Eu escolhi para esta meditação duas escolhas que fez Jesus e dei exemplos das duas. E gostaria, no final desta meditação, que estas duas escolhas fossem bem entendidas e fossem mais bem assimiladas por cada um de nós. Porque não queremos ser acusados e condenados como ouvintes da palavra que não penetrou nos nossos corações. É uma graça de Deus fazer esta escolha que fez Jesus. Mas não pensem os retirantes que esta foi uma graça dada a pouquíssimos
e apenas no passado. Ela é dada a muitos jovens que possuem talentos para este mundo e que preferiram usar os talentos para o mundo de Deus. Sem nenhuma necessidade, sem nenhuma pressão, buscaram a vontade de Deus. E a buscaram com sensatez e sem intimidação. E corajosamente, arriscando a própria conduta na sociedade opulenta em que vivemos. Buscaram também a pobreza, imitando Jesus Cristo, pobre do nascimento até a morte de cruz. Vejam todos os caminhos de Deus e assim compreendam o estilo de Deus. Os caminhos de Deus são caminhos diametralmente opostos à nossa visão. São caminhos diametralmente opostos às nossas tendências. Sim, nós tendemos para cá e Deus nos diz que aquilo para que tendemos é execrável aos seus olhos. E nos mostra um caminho oposto a nós, pouco apetitoso a cada um de nós, mas que é o caminho de suas escolhas. Aponta-nos uma porta larga, pela qual passam muitos, mas que não conduz à vida, e aponta também uma porta estreita, por onde entrou Jesus, por onde entraram os discípulos de Jesus e por onde entram os verdadeiros cristãos de todos os tempos e de todas as condições sociais. Uma porta estreita nos seus inícios, mas que se alarga, ou pelo menos permite a largueza do coração à medida em que por ela se transita. E nós, que queremos nos assemelhar a Jesus, fazemos nós também as mesmas escolhas de Jesus, ou pelo menos somos mais semelhantes, ou queremos ser mais semelhantes a Cristo nestas duas escolhas preliminares e mais vistosas? Ou queremos continuar a viver o que já vivíamos? Não sei para quem estou falando. Não sei se estou falando para alguma pessoa rica, poderosa e cheias de bens neste mundo. Mas, ainda que estas pessoas estejam tão ocupadas nos seus afazeres, que não têm tempo sequer de um retiro espiritual e de meia hora dedicada a Deus, eu falo a todos indiscriminadamente. Porque, ainda que não sejamos do número deles, as tendências do nosso coração podem estar naquela direção. E então é o caso de pedir a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, que nos conduz neste retiro afora para nos revestir de Cristo, que nos conceda, por graça de Deus, a capacidade de assimilarmos e tornar bem próximas de nós, esculpidas no nosso rosto, estas duas características mais marcantes que definiram a vida e a morte do nosso Salvador Jesus. Entreguem-se à oração, agora que a meditação terminou. Reflitam se estas duas escolhas de Jesus, de alguma maneira, brilham ou estão presentes na própria vida. Comecem se perguntando: qual é o meu maior tesouro e qual é a minha maior preocupação? A minha saúde? O meu salário? O meu poder? O meu dinheiro? Ou Jesus Cristo? E assim verificamos se estamos ou não nos revestindo de Cristo.